Do ponto de vista de quem trabalha com visualização arquitetônica, qual é o melhor software? Seria o 3ds Max ou seria o Blender? E mais profundo ainda que isso, será que a pergunta do título desse vídeo é a pergunta certa? Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e nesse vídeo eu quero discutir contigo a questão de qual é o melhor software para atuar no mercado de visualização arquitetônica. Seria o Blender ou o 3ds Max? Qual é a realidade do mercado agora? Primeira coisa que eu tenho que deixar claro, esse vídeo eu vou fazer o possível, tá, para não ser enviesado, ou seja, eu sou um usuário de Blender, é natural que eu, então, acabe me enviesando, né, pro lado do Blender. O mesmo acontece no oposto, então um usuário de 3ds Max acabaria ficando mais enviesado e dizer que o Max é melhor, e isso é realmente natural de quem utiliza o software. Mas para não ser enviesado, né, eu vou falar para você exatamente qual é a realidade, né, colocar aqui dois paralelos e mostrar para você qual é a realidade. Bom, de resultados, o 3ds Max ele já tem mostrado resultados há muito tempo no mercado do cinema e no mercado de arquivis. Como você pode estar vendo aí na tela, várias empresas já utilizaram o 3ds Max no cinema e isso é coisa de décadas. O Max já está há décadas no mercado mostrando o serviço e sendo puxado na direção de se tornar um software cada vez mais poderoso, tá? Entretanto, o Blender não sai perdendo nisso. Enquanto o 3ds Max ele saiu na frente por ter começado nos anos 90, o Blender ele começou a mostrar o seu poder ali nos anos 2000. Então, nos anos 2000 que foram feitas várias animações dentro do Blender até chegar à animação Next Gen, que foi criada por um estúdio de animação chinês e que você pode assistir o filme Next Gen, né, que é um filme infantil, né, um filme de animação infantil, que foi colocado à disposição das pessoas assistirem no Netflix. Então você pode ver um filme que foi inteiramente feito dentro do Blender no Netflix. Okay, and then obviously the final high res, which is fully deforming, and then the final result. Yeah, you are delusional. Então, ambos os softwares já têm aí um background forte na questão do cinema. Arquivis a mesma coisa. O 3ds Max já tem sido utilizado para arquivis há bastante tempo, exatamente porque as pessoas que trabalham com arquitetura odiavam os renderizadores básicos e sem graça que vinham nos softwares de arquitetura. Eles queriam coisa de alto nível para apresentar resultado de alto nível. Então, as pessoas acabavam utilizando o 3ds Max e V-Ray para poder não ter que ficar sofrendo com renderizador meia boca de software de arquiteto, né? Que esses renderizadores eram muito simples, muito básicos, tinham poucas features. Então, a galera acabava indo para o Max com V-Ray para poder fazer isso. Como a galera começou por Max e V-Ray, é natural, né, que o mercado tenha se desenvolvido mais, exatamente porque o Max chegou primeiro. Entretanto, no Blender a coisa não é diferente. O Blender ele só está atrasado, por assim dizer, em questão de tempo, mas a gente está vendo acontecer com o Blender a mesma coisa que aconteceu com o 3ds Max, né, cerca de 5 anos antes do Blender, no caso. Então é ver o mercado se desenvolvendo, as pessoas criando assets para o Blender e criando ali um ecossistema saudável para a produção de visualização arquitetônica. Então, de resultado final, ambos estão ali bem pau a pau. A gente vê que ambos garantem o resultado. E essa é a pergunta mais importante. Este software me dá resultado? Beleza, agora eu posso fazer a segunda pergunta importante. Este software me dá resultado sem eu ficar quebrando a cabeça muito? Porque assim, software 3D é complexo, você vai quebrar a cabeça, não tem o que fazer, você tem que ter conhecimento técnico, mas quais desses dois softwares vai ser mais amigável comigo? Vai ser mais tranquilo de aprender a utilizar? Nesse ponto, onde a gente fala agora sobre usabilidade, o Blender acaba saindo ganhando. Por quê? Porque o Blender ele teve o direito de fazer uma coisa que eu não tenho certeza que o Max conseguiria fazer. O Blender, ele conseguiu, né? Ele pegou a sua interface, pegou toda a forma como ele era utilizada e redesenhou do zero. Então, atalhos foram modificados, a forma de usar o Blender foi modificada, tipo, a interface do programa mudou completamente. Se não fosse aquele cubinho no meio da tela, você nem entenderia que se trata do mesmo software, que era aquele software que a gente utilizava em 2016. Graças a isso, a mudança foi tão drástica no Blender que muitos usuários de Blender 2.79, que era a versão antiga, tiveram que fazer cursos para se adaptarem ao Blender 2.8 em diante, exatamente porque a mudança foi muito grande na usabilidade.
Só que foram mudanças que vieram para melhor. O Blender ele literalmente se tornou uma mamãezinha. Tudo ele te explica, tudo tem uma caixinha dizendo como que usa. Toda vez que você aperta um botão na barra inferior, ele mostra para você quais são os atalhos e opções que você tem. Então, tipo, o software ele literalmente ele te dá uma grande possibilidade de você descobrir as features usando ele. Então você pode aprender os atalhos usando o software em si e tudo mais. Por outro lado, o 3ds Max, ele é bem bagunçadinho, né? Quando você clica com o botão direito no meio da tela, você já vê a bagunça, né? Ele cria um menu que abre para 4 direções, te dando um monte de opções diferentes. E esses menus ainda podem ser poluídos, por assim dizer, por diferentes scripts e por diferentes plugins dentro do Max. Então assim, por mais que você tenha opções de customização, de criar ícones para os seus scripts e tudo mais, ele é bem mais bagunçado que o Blender, ele é bem mais poluído, por assim dizer, né? O próprio Modifier Stack do Max, né? Ele é muito mais longo em relação ao que o Blender oferece, que é um Modifier Stack mais curto, mas que consegue prover os mesmos resultados com menos coisa, né? Então você tem ali uma questão realmente de um software mais enxugado e até mais leve, né? Porque o Max ele tem mais de 8 GB e o Blender ele tem ali por volta dos 300 MB instalado, né? Então ele é muito mais leve, muito mais enxugado e tudo mais. Bom, mas chega de falar sobre essas questões assim, né? Então a gente já sabe ali que ambos os softwares apresentam resultados e que o Blender ele é levemente mais tranquilo de utilizar do que o Max. Mas onde que está a grande questão? As pessoas sempre me perguntam Augusto, e os blocos? E os blocos do Max? Como que faz? E as bibliotecas do 3ds Sky? E as bibliotecas do Evermotion? Como que eu faço para trazer isso para o Blender? Então, nesse momento é que a gente fala um pouco sobre bloco e sobre o que está acontecendo no mercado de arquivismo nessa questão do Blender. Bom, o Blender 2.8 em diante, né, 2.8, 81, 82, 83, Blender 2.9 e até as versões que virão, né, 3.0 em diante, todas essas versões do Blender, elas são muito novas, tá? É tudo muito novo. O Blender ele tem começado a se destacar no mercado aí desde 2018. Então, eu tô gravando esse vídeo em 2020, faz apenas 2 anos que o Blender começou a ser adotado realmente por estúdios de visualização arquitetônica, a ser adotado por estúdios de animação. Para dar um exemplo, a Ubisoft abandonou o Maya da Autodesk para utilizar o Blender no seu estúdio de animação, na Ubisoft Animation Studios. Então, o Blender ele tem começado a ser adotado por grandes empresas, ele tem começado a receber, por exemplo, ele recebe, né, doações milionárias da Epic Games. Então, várias empresas como a Adidas, como, se eu não me engano, até a Nike, né, tem vários sponsors enormes doando para a Blender Foundation e utilizando o software para suas produções. Então assim, o Blender ele começou a mostrar potencial no mercado tem 2 anos. Então é natural que ele ainda não seja tão maduro quanto o Max nessa questão dos blocos. Porque, é sério, a gente está falando de décadas, literalmente décadas, de blocos configurados para V-Ray e Corona que estão sendo postados, né, em sites como 3D Sky, nos assets da Evermotion e etc., que podem ser baixados e utilizados até hoje, né? Entretanto, é nessa hora aqui que eu tenho que dizer para você que, apesar de toda essa bagagem histórica que o 3ds Max tem, nós temos opções no Blender, tá? Vamos falar então aqui sobre as opções. Asset Manager. Qual é o melhor Asset Manager do Blender atualmente? Atualmente é o Blender Kit. O Blender Kit ele já é um addon que já vem dentro do Blender, basta você entrar ali nas propriedades, ligar ele, e ele tem aquilo que você espera de um Asset Manager perfeito, que é clica, segura, arrasta e solta, e você aplica teu material, clica, segura e arrasta, e você aplica o teu bloco. Muito simples, muito fácil de usar. Então o Blender Kit ele é muito bom. E quando você faz, você já pode utilizar gratuitamente, né? Então tem vários blocos gratuitos e várias texturas gratuitas. Mas se você pagar a assinatura dele, você tem acesso a um espaço em disco onde você pode fazer upload dos seus blocos e dos seus materiais. Então conforme você for criando materiais, você pode fazer o upload deles no Blender Kit e depois ir utilizando em cenas posteriormente. O que fica muito bom e tipo, aquilo que você fizer upload, outras pessoas também podem utilizar dentro da plataforma, o que cria ali basicamente uma plataforma colaborativa de assets incrível. Então o Blender Kit aqui é a minha opção de Asset Manager para poder ficar igual ao 3ds Max. O que eu considero igual? Clica, segura, arrasta e tá aplicado. Para mim isso é imperativo. Eu acho que assim, usabilidade fácil, né, de clicar, segurar e arrastar é perfeito. Tem outros? Tem, mas o Blender Kit para mim é o top. Material Library básica. Bom, como eu falei, você pode pesquisar no Google por Blender Material Library e você vai encontrar várias gratuitas. Algumas bem ruins, outras
levemente boas, tá? Todas com seus addons meio cagados ali e tal. Mas o Blender Kit já tem uma Material Library básica, né? Se você quiser utilizar. Entretanto, se você quiser algo ali um pouco mais profissional, o que eu recomendo para você são duas. A primeira é a Extreme PBR, que é uma Material Library que eu gosto muito particularmente, e o Materialic, que é também aqui uma Asset Library muito massa do Blender. Ambas têm os seus pormenores. A Extreme PBR ela é mais para materiais simples, né? Materiais pequenos assim e tal. E o Materialic é para materiais absurdos, né? Tipo você querer fazer um campo de grama ali com alguns hectares, ou você querer um concreto que nunca se repete, materiais assim bem avançados. O Materialic é mais para isso, para materiais de alto nível, e o Extreme PBR é para materiais um pouco mais simples, porém de alta qualidade, já bem configuradinhos e tudo mais. Então esses são os que eu recomendo. Mas se você não quiser botar o dinheiro no bolso para isso, né, você pode procurar uma Material Library aí gratuita na internet, que com certeza elas vão já dar alguma coisinha para você começar a trabalhar. Grama, vegetação e proxy. Isso para quem trabalhar com arquivis é tipo obrigatório. Onde que a gente acha isso? Simples. Grama, eu recomendo o Scatter, que é um produto que tem lá no Blender Market, você está vendo aí na tela. E o Scatter é uma sacanagem de tão bom. Eu costumo dizer que ele é o Forest Pack do Blender, só que sem as árvores, por assim dizer. Porque ele é muito, muito, muito bom. Você adiciona grama com 2 cliques nele. Basicamente, você clica no teu bloco, seleciona o bioma, adiciona grama, acabou. É muito fácil de usar. O Scatter é o meu addon favorito de grama atualmente. Ele é o Forest Pack do Blender, na minha opinião. Só que, infelizmente, ele não tem, né, as árvores, né? O Forest Pack tem árvores, tem tudo mais. Só que para essa questão de árvores, nós também temos outra opção. Bom, de opção de árvores e de vegetação, a que eu recomendo, basicamente, é a Globe Plants, porque ela tem bundles inteiros feitos para o Blender. Então, a Globe Plants ela é basicamente o mesmo que a Max Trees. É uma empresa que faz vegetações e vende vegetações, né, para diversas plataformas. No caso, a Max Trees ela foca exclusivamente no 3ds Max, e se você quiser utilizar em outro software, se vira, pega o FBX aí e dá o teu jeito. Já na Globe Plants, não, eles disponibilizam já as plantas configuradas para o Cycles, né? Então você pode baixar elas na modelagem do Blender, configuradas para o Cycles, o que vai ser só clicar, segurar, arrastar e jogar na sua tela. Até onde eu sei, por enquanto, a Globe Plants não tem um addon que você possa estar utilizando ali para clicar, segurar e arrastar. Mas no Blender é muito prático. Você clica no objeto, né, que você quer, arrasta para a tua cena, assim como o 3ds Max, e você pode adicionar a sua cena, né? Então, bem tranquilo de usar. Ok, Augusto, mas e proxy? Lembra do Scatter que eu falei mais cedo? Pois é, ele tem um sistema de proxy embutido, o qual você pode baixar o sistema de proxy dele separadamente como um addon gratuito. Então você pode utilizar o addon dos proxies do próprio Scatter para poder fazer proxy das suas árvores nas suas cenas, e depois você liga e desliga com um só clique, muito tranquilo de utilizar. Então, dessa parte de vegetação, o Blender também está super bem servido. Outra opção de vegetação é você ir no Blender Market e procurar por 3D Shaker, que você vai ver um cara que ele é parceirão aqui do canal também, né? Parceirão lá no Instagram do meu canal também, e ele faz assets para visualização arquitetônica que são tipo assim, fora da realidade, são muito bonitos. E eu vou até citar ele para o nosso próximo tópico, que é, mas e os modelos 3D? Porque quem trabalha com Max vai falar, putz, eu quero 3D Sky, porque 3D Sky tem blocos de alta qualidade a $7. Eu quero Evermotion. E aí, como é que faz? Bom, no Blender você acaba sendo obrigado a importar o FBX e corrigir material por material, o que pode ser bem cansativo, dependendo de como que você tá. Então isso acaba se tornando um pouco chato, mas você tem opções. Você tem esse cara que eu acabei de falar, que você tá vendo na tela, que é o 3D Shaker, que tem vários blocos pré-configurados para o Blender, né, prontos para onde você pode simplesmente clicar, segurar, arrastar, jogar na tua cena e renderizar, já tudo com material configurado, tudo certinho. Além dele, você tem várias outras bibliotecas que estão crescendo pouco a pouco. Então, muitas empresas já estão de olho no fato de que as pessoas estão migrando para o Blender e estão preparando assets para o Blender exatamente para poder sair na frente, para poder ter esses assets prontos ali para que as pessoas possam comprar. Então, o Blender, ele tá um pouco atrasado em relação ao Max? Tá. Afinal, o Max tem décadas de mercado. Mas a questão é que, ao longo do tempo, mais e mais blocos estarão disponíveis para o Blender. Então, em alguns anos, né, talvez 2 anos no máximo,
tudo que é bloco que você encontrar no Max, você vai encontrar no Blender também, principalmente nos blocos que forem ali mais focados no atual, né? Então, dependendo de qual que seja a tendência arquitetônica atual, as pessoas vão acabar modelando mais aquilo e colocando aquilo para vender, e as pessoas vão comprar e o mercado vai se desenvolver, enfim. Pro Blender, nessa questão de blocos, pro Blender ficar exatamente tão bom quanto o Max, é realmente só uma questão de tempo. Atualmente o Max ainda ganha, vamos ser sinceros. Mas, nessa questão de blocos, a gente já tem soluções. Temos o 3D Shaker, temos muita coisa no CG Trader, principalmente do formato Blender mesmo, né, no formato .blend. Temos muita coisa aí em várias outras bibliotecas. A GlobePlanes é uma das que mostra que assets estão sendo criados, enfim. Como eu falei, blocos tem. A questão é que eles ainda não são tantos, mas com o tempo eles virão a ser. Tá, mas e o Light Mix? Quem trabalha com renderização arquitetônica sabe que Light Mix é uma feature que é tipo a feature dos sonhos. Você renderiza uma vez e fica brincando com as lâmpadas na pós-produção, né? Brincando ali, acendendo e apagando lâmpada na pós-produção. Tem isso no Blender? A resposta é tem, tinha e vai ter. Ela é meio confusa, por quê? Porque a feature de Light Groups com Light Mix, ela foi adicionada em 2019, porém ela vem passando por revisões porque ela estava com uma limitação meio babaca, que era de só aguentar 8 grupos de lâmpadas. Então você podia fazer apenas 8 grupos, o que deixava ela meio limitada. E a intenção deles é que você possa fazer com infinitas lâmpadas se você quiser. Então eles estão fazendo revisões nessa feature. Porém, essa feature virá nas versões posteriores do Blender, né? Eu não sei dizer agora se vai ser na 2.83 ou na 2.9, porque senão, se você não sabe, não vai ter 2.84, vai direto para 2.9. E eu não sei quando vai vir, mas essa feature está a caminho. Mas, se você está apressado e você quer usar Light Mix no Blender, você tem a opção de utilizar o renderizador LuxCore, que ele já tem o Light Mix da tipo Millennials, tá? O LuxCore, ele busca ser um renderizador muito parecido, se não igual ao Corona. Então, tudo que o Corona tem, seja caustics de alta qualidade, cache de GI, que é incrível, né, que é uma coisa que o Corona tem, o LuxCore também tem, e Light Mix, então você tá bem servido. Tem Corona no Blender? Tem. O Corona no Blender é só 2.79. Mas o LuxCore, na minha opinião, tá? Ele é o Corona do Blender atualmente. Porque o LuxCore, ele faz tudo que o Corona faz e alcança resultados muito próximos. E ainda tem o Light Mix, que é uma feature que é muito importante. E lembrando que o LuxCore, ele é forcado em Arquivis, tá? Ele é exatamente como o Corona, ele foca em Arquivis. E até onde eu sei, o LuxCore ele aguenta os materiais do Blender, então se você baixar um bloco do Cycles, você consegue converter ele para o LuxCore com tranquilidade. As configurações ficam perfeitas, beleza? Enfim, tem Corona pro Blender? Tem, se chama LuxCore. É só baixar, é gratuito. E a coisa que eu considero o LuxCore superior ao Corona é que o LuxCore ele funciona com CPU e com GPU, enquanto que o Corona só funciona com CPU. E, assim, minha opinião, eu acredito que o futuro da computação gráfica seja GPU. Então, eu não gosto dessa ideia do Corona ficar focando em CPU por enquanto. Eu sei que isso tem a ver com a forma como eles tratam luz, que é exatamente aquilo que traz aquele sabor incrível, né, de uma renderização feita no Corona. Mas, pelo que o futuro indica, pelo que as empresas têm trabalhado, a renderização com GPU fica cada vez mais claro que ela vai ser, né, o futuro da computação gráfica. Então, o fato do LuxCore ter foco em GPU e em CPU, ao invés de focar só em CPU como o Corona, me faz acreditar que o LuxCore tem um futuro promissor também, e os resultados que ele apresenta já são incríveis. Então, o resultado é bom, é fácil de usar, beleza, pra mim já tá tranquilo. Opções a gente tem, mas eu acho que o ponto desse vídeo, que é a resposta final, é: o Blender é melhor que o Max para Arquivis? E a resposta é não. Mas o Max é melhor que o Blender? E a resposta também é não. Nenhum é melhor que o outro. Então a grande conclusão que eu queria trazer para esse vídeo era: cara, a gente tá num nível, a gente chegou num ponto no mercado onde a gente tem uma opção gratuita, de alta qualidade, para poder fazer o nosso trabalho ao invés de pagar $7.000 por ano. Então assim, literalmente virou uma questão de preferência. Sério, literalmente virou uma questão de software preferido. Não interessa se você gosta do Max e não interessa se eu gosto do Blender. Não interessa. O que interessa é que nós temos plataformas, uma que custa $7.000 por ano e uma que é gratuita, não custa nada. Ambas têm bibliotecas de plugins pagos que podem acrescentar no seu workflow. E literalmente não interessa. Você pode baixar os dois softwares do seu computador, experimentar uma semana um e uma semana outro, e ver qual que você prefere. Literalmente, não interessa quem é melhor, é questão de gosto.
E isso é incrível se você parar pra pensar. Porque a gente não tá falando de dois softwares caros competindo, a gente tá falando de um caro e um gratuito. E pra gente ter chegado num nível onde tem um software caro e um gratuito e ambos batem de frente, ambos chegam a resultados e ambos alcançam esses resultados com praticidade, cara, isso é magnífico. É a melhor coisa que o mercado de arquivis podia esperar. Então a minha conclusão é, o Blender é melhor? Não. O Max é melhor? Também não. Ambos têm seus lados positivos e negativos. O Max tem uma biblioteca, tem história, mas ele é meio clunky, meio esquisito de usar, eu acabei não gostando, isso já é minha opinião. O Blender, ele não tem uma biblioteca um pouco pequena ainda em relação ao Max, exatamente porque tem apenas 2 anos que ele tem se tornado um software realmente competitivo. Mas ele é mais fácil de usar, eu consigo focar mais no artístico, eu não perco tempo com picuinha, eu me sinto melhor utilizando o software, ele flui melhor pra mim, os atalhos dele é tudo muito mais fácil de descobrir, todo dia eu aprendo uma coisa nova, então assim, eu sei que quem usa o Max também consegue mudar as palavras, utilizar essas palavras pro Max, então esse é o meu ponto, literalmente é uma questão de uso. Então meu convite pra você é, baixa o 3ds Max no teu computador, versão de estudante, tá? Ou uma versão de 30 dias de acesso e usa por 1 ou 2 semanas. Tenta fazer as coisas, tenta renderizar, baixa software trial e vai tentando usar. Depois baixa o Blender no teu computador, baixa o LuxCore, baixa o que for e usa, testa, vê se você gosta. Porque literalmente nós chegamos aqui num ponto em que literalmente é isso, é questão de opinião. Se gostou já sabe, se inscreve nesse canal, clica no sininho das notificações. E qual a tua opinião? No que você acha que o 3ds Max é melhor que o Blender? E no que você acha que o Blender é melhor do que o 3ds Max? Comenta aqui embaixo e pode xingar nos comentários também, porque isso ajuda o vídeo. Quanto mais comentário, mais o vídeo é divulgado. Mete pau aí nos comentários, eu tô esperando pra saber a tua opinião, beleza? Forte abraço pra você, se inscreve no canal, clica no sininho e até mais. Tchau.